Eu tinha 22 anos quando criei o OnlyFans. Hoje, olhando de fora, parece uma decisão distante, quase de outra pessoa, mas naquela época fazia sentido dentro do caos que era a minha vida. Eu morava sozinha, numa kitnet daquelas antigas, com paredes finas e janelas que nunca vedavam direito o barulho da rua. Trabalhava durante o dia em empregos temporários, sempre trocando de lugar, sempre com a sensação de que nada se firmava. O dinheiro mal cobria as contas, e eu vivia fazendo cálculo mental no mercado, escolhendo o que deixar na prateleira. Não foi alguém que me convenceu. Não houve pressão externa, nem promessa milagrosa. Foi uma decisão silenciosa, tomada numa madrugada qualquer, depois de passar horas olhando o saldo negativo da conta. Eu não contei para ninguém no começo. Criei o perfil usando outro nome, outro e-mail, outra versão de mim. Estabeleci limites claros do que faria e do que não faria. Para mim aquilo era trabalho, temporário, um meio para um fim. E funcionou. Não fiquei rica, não mudei de vida da noite para o dia, mas passei a respirar melhor. Paguei dívidas atrasadas, consegui mobiliar o apartamento, voltei a dormir sem aquele aperto no peito que vinha toda vez que uma conta vencia. Mantive aquilo em segredo por quase 2 anos. Eu me dizia que ninguém precisava saber. Não por vergonha, exatamente, mas porque fazia parte de uma fase que eu pretendia encerrar assim que possível. Quando decidi fechar a conta, foi com a mesma frieza prática com que tinha aberto. Apaguei tudo. Fotos, vídeos, mensagens, excluí o perfil, encerrei o e-mail associado. Limpei pastas antigas do computador. Fiz isso numa tarde comum, sentada no chão da sala, com o notebook apoiado numa caixa. Lembro de sentir um alívio estranho, como se estivesse fechando uma porta que nunca deveria ter ficado aberta por tanto tempo. Naquele dia, prometi para mim mesma que aquilo não faria mais parte da minha história. Na época, eu realmente acreditei que aquilo significava apagar tudo. Hoje sei que era mais uma sensação de encerramento do que uma garantia real. Eu fechei o que estava ao meu alcance, mas a internet nunca funciona exatamente como a gente imagina. Eu não considerei naquela época que o controle que eu tinha era limitado, que existiam cópias fora do meu alcance, downloads que eu nunca veria, arquivos salvos por pessoas que eu não conhecia, ou que eu confiava demais para imaginar qualquer risco. Para mim, apagar significava encerrar. Só muito tempo depois entendi que, na internet, encerrar raramente é definitivo. Depois disso, minha vida começou a se organizar. Consegui um emprego fixo, depois outro melhor. Descobri que era boa em lidar com rotina, planilhas, prazos. Eu gostava de ser previsível. Gostava de chegar no horário, cumprir tarefas, ir embora sabendo exatamente o que tinha feito. Era reconfortante. Comecei a me enxergar como alguém comum, e isso me agradava mais do que qualquer coisa. A Meire dizia que eu merecia aquela calmaria, mas sempre acrescentava algo que soava como alerta. Comentava que estabilidade demais deixava as pessoas acomodadas, que nada durava para sempre. Às vezes ria enquanto falava, como se fosse só uma observação leve. Eu concordava sem pensar muito. Na época, achei que fosse apenas o jeito realista dela de ver a vida. Conheci o Luan já nessa fase. Nós nos conhecemos por acaso, numa situação banal, dessas que não rendem histórias interessantes. Ele era tranquilo, reservado, tinha uma maneira prática de ver a vida que combinava com a minha. Nosso relacionamento foi se construindo sem pressa. Não houve grandes dramas, nem intensidade exagerada. Era fácil estar com ele. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que não precisava esconder quem eu era no presente. A Meire gostou dele imediatamente. Comentou que ele parecia confiável, diferente dos homens que costumavam aparecer na vida dela. Começou a perguntar mais do que o necessário. Como ele lidava com conflitos, se era carinhoso, se tinha ambições. Eu respondia com naturalidade. Não vi maldade. Era comum amigas se interessarem pela felicidade uma da outra. O passado, no entanto, ficou guardado. Não porque eu achasse que ele não entenderia, mas porque simplesmente não parecia relevante. Aquilo já não me definia. Eu tinha medo de que, ao contar, tudo mudasse. Que uma informação antiga ganhasse um peso que não merecia mais.
Então escolhi o silêncio. Casei acreditando que algumas coisas podem sim ficar para trás. Nossa vida de casados era simples. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos quase todos os dias. À noite, jantávamos em silêncio, cada um cansado do próprio dia. Não era um silêncio ruim, era confortável. Aos fins de semana, fazíamos compras, limpávamos a casa, visitávamos a família dele em datas específicas. Eu gostava dessa estabilidade. Ela me dava a sensação de que finalmente tinha feito algo certo. Durante todo esse tempo, a única pessoa que sabia de tudo era a Mary. Nós éramos amigas havia mais de uma década. Ela tinha estado comigo antes, durante e depois do OnlyFans. Sabia de cada decisão, cada dúvida, cada medo. Era com ela que eu conversava quando precisava organizar os pensamentos. Ela sempre tinha uma resposta calma, um conselho racional. Dizia que eu não devia me punir por escolhas feitas em circunstâncias difíceis, que todo mundo fazia o que podia com o que tinha. De vez em quando, porém, ela se colocava como contraponto. Dizia que eu tinha sorte, que as coisas pareciam sempre se encaixar para mim no fim. Falava da própria vida como algo que nunca saía do lugar, dos esforços que não eram reconhecidos. Eu tentava animá-la, lembrava das conquistas dela, mas a conversa invariavelmente voltava para o que eu tinha alcançado quase sem perceber. A Mary sempre esteve presente, nos momentos bons e ruins. Quando me casei, foi uma das primeiras a comemorar. Ela passou a elogiar o Luan com frequência. Dizia que eu tinha encontrado alguém raro, que homens como ele não apareciam duas vezes. Às vezes fazia esses comentários na frente dele, rindo, como se fosse brincadeira. Eu me sentia orgulhosa, não incomodada. Nunca me ocorreu que a admiração excessiva também pode ser uma forma de desejo. Quando troquei de emprego, foi quem me ajudou a escolher roupa para a entrevista. Eu confiava nela sem reservas. Nunca me ocorreu que algo pudesse quebrar isso. Com o tempo fui subindo profissionalmente. Nada impressionante, mas constante. Entrei numa empresa maior, com um ambiente mais formal, mais regras. Gostava da sensação de pertencimento, de ter um crachá, uma mesa fixa, colegas que sabiam meu nome. Passei anos ali sem qualquer problema. Nunca fui chamada a atenção, nunca me envolvi em conflito. Eu fazia exatamente o que era esperado de mim. Quando eu comentava alguma conquista, a reação dela era sempre contida. Parabenizava, mas logo mudava de assunto ou lembrava como aquele tipo de crescimento vinha acompanhado de estresse e exposição. Dizia que preferia uma vida mais simples. Eu achava que ela estava apenas tentando me manter com os pés no chão. Se alguém me perguntasse naquela época quem eu era, eu diria que era uma mulher comum, casada, com um emprego estável e uma melhor amiga que conhecia todos os meus segredos. Eu realmente acreditava nisso. Achava que tinha conseguido reorganizar minha vida de forma definitiva. Foi por isso que, quando tudo começou a mudar, eu demorei para perceber. Porque nada aconteceu de repente, nada explodiu. Não houve um momento específico que eu pudesse apontar e dizer: foi aqui. As coisas apenas começaram a se deslocar, lentamente, quase imperceptíveis, como móveis mudando de lugar enquanto você dorme. E no início, eu não senti medo. Só uma leve sensação de desconforto que eu ainda não sabia nomear. A primeira coisa concreta que mudou foi o trabalho. Até então, minha vida profissional tinha seguido uma linha quase previsível demais. Eu entrava, cumpria minhas funções, ia embora. Não criava laços profundos, mas também nunca tive problemas. Por isso, quando fui chamada pelo setor de recursos humanos numa terça-feira comum, não senti nada além de um leve incômodo. Achei que fosse alguma atualização de rotina, talvez mudança de equipe. A conversa foi curta demais para ser normal. Não houve bronca, não houve acusação. Só uma explicação vaga sobre reestruturação, sobre cortes que não tinham relação direta com desempenho. Eu ouvi tudo em silêncio, com a sensação incômoda de que estavam falando algo ensaiado. Ninguém sustentava meu olhar por muito tempo. Saí com um envelope na mão e um nó no estômago que não se desfez nem quando cheguei em casa. Mais tarde, entendi que não precisavam me acusar de nada. Bastava a dúvida, bastava o risco.
Empresas não gostam de problemas potenciais. Preferem cortar antes que alguém precise explicar alguma coisa. O Luan tentou entender. Ele sempre foi direto, prático. Perguntou se eu tinha feito algo errado, se tinha acontecido alguma situação específica. Eu disse que não. Ele insistiu um pouco mais, mas acabou aceitando. Ainda assim, notei uma mudança sutil no jeito dele me observar. Não era desconfiança aberta, mas uma curiosidade contida, como se ele tentasse encaixar uma peça que não estava ali. Quando comentei isso com a Meire, ela foi rápida em defendê-lo. Disse que ele devia estar confuso, que homens lidam mal com incertezas, que eu precisava ter paciência. Falou dele com uma compreensão que me surpreendeu. Na época, interpretei como empatia. Hoje, vejo como identificação. Nos dias seguintes, comecei a procurar outro emprego com a mesma disciplina de sempre. Atualizei currículo, enviei candidaturas, fiz entrevistas. Algumas foram estranhamente frias. Outras até pareciam promissoras, mas terminavam sem resposta. Eu me dizia que o mercado estava difícil, que não era pessoal. Ainda assim, a repetição começou a pesar. Foi também nessa época que passei a notar pequenas alterações no comportamento das pessoas ao meu redor. Nada explícito, nada que eu pudesse confrontar. Mas havia uma diferença clara no tom. Mensagens mais curtas, respostas atrasadas. Pessoas que antes puxavam assunto, agora pareciam desconfortáveis em prolongar qualquer conversa. Num almoço de família, uma parente distante apareceu. Eu mal falava com ela, mas sempre trocávamos cumprimentos educados. Naquele dia, porém, ela me observou mais do que o normal. Não falou nada diretamente, mas seu olhar carregava algo difícil de definir. Não era raiva, nem desprezo. Era como se ela estivesse avaliando uma informação recente, ainda mal digerida. Quando tentei puxar conversa, ela respondeu com frases curtas e se afastou logo depois. Depois daquele encontro, comecei a perceber que algumas pessoas da família passaram a me tratar com uma formalidade excessiva. Nada de confrontos, nada de comentários diretos. Apenas um distanciamento silencioso, educado demais para ser explicado como acaso. Convites para reuniões menores deixaram de acontecer. Descobri encontros depois que já tinham passado. Contei tudo isso para a Meire. Ela ouviu com atenção, como sempre. Disse que eu estava sensível demais por causa do desemprego, que quando a gente perde o chão, começa a enxergar ameaça onde não tem. Eu quis acreditar. Era mais confortável pensar que o problema estava na minha cabeça do que aceitar que algo estava acontecendo fora do meu controle. Confiar nela era um hábito antigo demais para ser questionado. Quando alguém ocupa esse lugar por tantos anos, a gente não analisa mais. A gente apenas aceita. Mesmo assim, comecei a me policiar mais. Revisei redes sociais antigas, verifiquei configurações de privacidade, procurei meu nome em mecanismos de busca. Não encontrei nada evidente, nenhuma exposição clara, nenhum link óbvio. Isso me tranquilizou por alguns dias, mas o desconforto não sumiu. Em alguns ambientes eu sentia olhares que se desviavam rápido demais. Em outros, um silêncio estranho se instalava quando eu chegava. Não era hostilidade aberta. Era algo mais frio, mais difícil de reagir. Como se eu tivesse passado a ocupar um lugar indefinido, desconfortável, que ninguém queria nomear. O Luan começou a ficar mais quieto em casa. Não brigávamos, mas havia uma distância crescente. Ele passou a passar mais tempo no celular, a sair sozinho com mais frequência. Quando eu perguntava, ele respondia normalmente, mas algo tinha mudado no ritmo da nossa convivência. Eu sentia que ele pensava em algo que não compartilhava comigo. Minha autoestima começou a desmoronar de forma silenciosa. Eu me pegava relendo mensagens antigas, tentando identificar o momento exato em que tudo começou a mudar. Questionava decisões antigas, mesmo aquelas que eu tinha certeza de que eram necessárias na época. O passado, que eu acreditava encerrado, começou a se infiltrar nos meus pensamentos como uma sombra constante. Foi num fim de tarde qualquer que percebi algo que me deixou realmente inquieta. Eu estava numa entrevista de emprego, respondendo perguntas padrão, quando o entrevistador mudou o tom.
Não perguntou nada diretamente comprometedor, mas fez comentários vagos sobre reputação, imagem profissional, histórico. Nada concreto. Apenas frases soltas que juntas formavam algo difícil de ignorar. Saí dali com a sensação de que havia algo circulando sobre mim. Algo que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta, mas que influenciava decisões. A ausência de explicações passou a ser mais perturbadora do que uma acusação direta. Voltei a falar com a Mary naquela noite. Ela manteve a postura calma, racional. Disse que eu precisava focar em seguir em frente, que ficar remoendo o passado não ajudaria. Suas palavras eram sempre tranquilizadoras, quase ensaiadas, e ainda assim, pela primeira vez, senti uma leve estranheza. Não no que ela dizia, mas no jeito. Como se ela estivesse um passo à frente, enquanto eu ainda tentava entender o que estava acontecendo. Eu não suspeitei de nada naquele momento. Ainda confiava nela completamente. Mas aquela sensação de deslocamento começou a se intensificar, como se minha vida estivesse sendo reorganizada por alguém que eu não via, seguindo uma lógica que eu não conhecia. E mesmo sem provas, eu já sabia que aquilo não era coincidência. Algo tinha sido exposto, não de forma barulhenta, não como um escândalo, mas como uma informação lançada no lugar certo, na hora certa, silenciosa o suficiente para não deixar rastros evidentes, e eu ainda não fazia ideia de quem tinha decidido reabrir uma parte da minha vida que eu acreditava enterrada. A confirmação de que algo concreto estava acontecendo veio de um jeito brutal, sem aviso e sem espaço para preparação. Eu estava em casa numa noite comum, preparando o jantar, quando o Luan chegou mais cedo do que o habitual. Ele não falou nada ao entrar. Largou a chave sobre a mesa com força demais e ficou parado na porta da cozinha me observando. O silêncio dele me fez desligar o fogão. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ele respirou fundo, pegou o celular do bolso e colocou sobre a mesa, com a tela virada para mim. Havia um vídeo pausado. Eu reconheci antes mesmo de apertar o play. Não pelo cenário nem pela roupa, mas por mim mesma. Pela versão que eu tinha tentado apagar da memória. Ele não levantou a voz. Isso foi o pior. Disse apenas que tinha recebido aquilo de um número desconhecido, que não havia mensagem, ameaça ou pedido, só o vídeo. Depois, outros, links antigos, capturas de tela, tudo organizado de um jeito quase clínico. Informação pura, sem contexto, sem emoção. O que ele não disse, e talvez nem percebesse, era que aquelas imagens não chegaram em terreno neutro. Havia semanas que pequenas frases ecoavam na cabeça dele. Comentários soltos, dúvidas discretas, perguntas que ele não sabia de onde tinham surgido. O vídeo não criou a ruptura. Apenas deu forma ao que já tinha sido insinuado. Eu tentei falar, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Disse que não queria explicação naquele momento, que precisava entender sozinho o que estava sentindo. Ainda assim, perguntou por que eu nunca tinha contado. Perguntou se eu achava que aquilo não importava. Perguntou quantas outras coisas eu poderia ter escondido. Eu chorei. Não de forma dramática, mas daquele choro cansado, contido, que vem quando a gente percebe que perdeu algo que não vai voltar. Expliquei que era passado, que tinha fechado a conta anos antes de conhecê-lo, que aquilo não me definia mais. Ele ouviu tudo em silêncio, com o olhar distante de alguém que já estava se despedindo emocionalmente. Nos dias seguintes, tentamos conviver como se nada tivesse mudado. Dormíamos na mesma cama, mas não nos tocávamos. As conversas se limitavam ao necessário. Ele passou a chegar tarde, a evitar contato visual. Eu sentia que ele estava lutando contra algo que não conseguia aceitar, não importa o quanto tentasse racionalizar. Até que, numa manhã, ele disse que precisava de um tempo, que não conseguia olhar para mim sem ver aquelas imagens, que não sabia se conseguiria confiar de novo. Não houve briga, não houve escândalo. Ele saiu com algumas roupas e deixou o resto para depois. A casa ficou silenciosa de um jeito ensurdecedor. A separação se espalhou rápido. Não oficialmente, mas no jeito como as pessoas passaram a me tratar. A família dele se afastou quase por completo. A minha, quando soube do motivo,
reagiu com uma mistura de decepção e julgamento silencioso. Ninguém me confrontou diretamente, mas o peso da reprovação estava presente em cada ligação curta, em cada visita evitada. Homens com quem eu tentei me relacionar depois disso desapareciam assim que algo sobre meu passado surgia, mesmo que de forma vaga. Não eram ofensas diretas, eram desculpas, falta de tempo, incompatibilidade repentina. Eu sentia que minha imagem tinha sido reduzida a algo específico, impossível de ser dissociado do resto. Durante todo esse período, a Mary esteve ao meu lado, ou pelo menos parecia estar. Ela me ligava quase todos os dias, me ouvia chorar, repetia que eu não tinha culpa. Dizia que o Luan não tinha sido justo, que o passado não deveria apagar quem eu era agora. Às vezes, enquanto eu chorava, ela fazia perguntas específicas demais sobre o Luan. Queria saber o que ele dizia, como reagia, se parecia distante. Eu respondia automaticamente, grata por ter alguém me ouvindo. Não percebi que, enquanto eu tentava sobreviver à perda, ela parecia estar coletando informações. Mas era a única presença constante num momento em que todo o resto parecia ruir. Por isso, quando ela começou a se afastar, eu demorei a perceber. As mensagens passaram a demorar mais para ser respondidas. As ligações ficaram mais raras. Quando eu comentava, ela dizia que estava ocupada, resolvendo coisas pessoais. Eu não pressionei. Achei que fosse só mais uma consequência daquele período caótico. Até que, numa tarde, descobri por outra pessoa que ela estava namorando o Luan. A informação chegou de forma casual, quase descuidada, como se fosse algo que eu já soubesse. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Senti um calor subir pelo rosto, uma pressão no peito que me fez sentar. Passei horas tentando ligar para ela. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal. Mensagens não eram entregues. Quando finalmente consegui falar com ela, dias depois sua postura era fria, defensiva. Disse que não tinha feito nada de errado, que eu e o Luan já não estávamos juntos, que ele era livre para se relacionar com quem quisesse. Negou qualquer traição emocional durante nosso casamento. Disse que as coisas simplesmente aconteceram. Havia algo no tom dela que eu não reconhecia. Não era culpa, nem empatia. Era distância, como se eu tivesse passado de confidente para um problema incômodo. Quando tentei confrontá-la emocionalmente, ela encerrou a conversa dizendo que precisava se afastar para o próprio bem. Pouco depois, fui bloqueada. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido de um jeito perturbador. Não de forma clara, não como uma revelação cinematográfica, mas como peças soltas que, quando colocadas lado a lado, formavam um desenho difícil de ignorar. Quem sabia do meu passado com detalhes? Quem tinha acesso a informações, links antigos, imagens que eu mesma já não tinha? Quem esteve presente em todas as fases da minha vida? Quem sempre soube exatamente onde apertar para me tranquilizar? Passei noites revivendo conversas antigas com a Mary. Conselhos que na época pareciam apoio, agora soavam como orientações estratégicas. Perguntas específicas demais. Comentários soltos sobre inveja, sobre como algumas pessoas não suportam ver a felicidade alheia. Frases que eu tinha ignorado por confiar demais. Na época, eu sempre interpretava como reflexões genéricas, quase filosóficas. Hoje percebo que havia ali uma insistência, um retorno constante ao mesmo tema, como se ela estivesse falando de algo muito mais próximo do que eu conseguia enxergar. Decidi investigar, não por vingança, mas por necessidade. Eu precisava saber se estava enlouquecendo ou se alguém tinha, de fato, decidido destruir minha vida com a precisão de quem conhece todas as fraquezas da vítima. E quanto mais eu puxava os fios, mais percebia que aquela exposição não tinha sido aleatória. Não foi um vazamento impessoal. Foi direcionado, cirúrgico, feito para atingir exatamente os pilares da minha vida: trabalho, casamento, relações pessoais. Eu ainda não tinha provas concretas, mas já não conseguia fingir que tudo aquilo tinha sido obra do acaso. Alguém muito próximo tinha transformado meu passado em uma arma silenciosa, e eu estava finalmente pronta para descobrir quem. A decisão de investigar não veio como um impulso heróico.
foi mais uma reação de sobrevivência. Eu já tinha perdido o emprego, o casamento, a maioria das relações familiares e a única amizade que eu acreditava ser incondicional. Não havia mais nada a proteger além da minha sanidade. Eu precisava de uma explicação concreta para conseguir seguir em frente, mesmo que doesse. Comecei pelo óbvio. Revirei conversas antigas com a Mary, mensagens que atravessavam anos. No início tudo parecia normal. Apoio, conselhos, piadas internas. Mas conforme eu avançava, certos padrões começaram a se destacar. Perguntas específicas demais sobre datas, curiosidade excessiva sobre ganhos, sobre plataformas, sobre nomes usados na época, comentários sutis sobre como certas coisas nunca desaparecem de verdade da internet. Na época, eu tinha interpretado como cuidado. Agora, soavam como mapeamento. Lembrei que, anos atrás, quando fechei o OnlyFans, tinha pedido ajuda a ela para apagar algumas coisas. Não tecnicamente, mas emocionalmente. Eu tinha compartilhado com ela mais do que sentimentos. Mostrei telas, enviei links, pedi ajuda para conferir se tudo realmente tinha sido apagado. Naquele momento, parecia inofensivo. Hoje parecia um erro irreversível. Contei detalhes que nunca mais repeti para ninguém. Contei por confiar. Contei porque acreditava que amizade era isso. Dividir o que não se conta ao resto do mundo. Criei um e-mail novo e entrei em contato com uma antiga plataforma onde eu havia hospedado parte do conteúdo, algo intermediário antes do OnlyFans. Solicitei histórico de acessos antigos, algo que nunca tinha me interessado antes. Demorou dias para responderem. Quando responderam, disseram que havia registros de download feitos anos atrás, a partir de um endereço de internet localizado na mesma cidade onde a Mary morava na época. Meu corpo gelou, mas eu ainda tentei negar. Endereços podem mudar. Pessoas usam redes diferentes. Não era prova suficiente. Continuei. Entrei em contato com um dos lugares onde fiz entrevista de emprego recentemente, fingindo precisar de feedback para aprimoramento profissional. Depois de muita insistência, uma mulher do setor administrativo deixou escapar algo que confirmou minhas suspeitas. Disse que havia chegado de forma anônima um e-mail com links antigos e a frase curta: "Achei que vocês gostariam de saber quem estão contratando. Sem ameaças, sem pedidos, apenas informação." Perguntei se havia algum dado do remetente. Ela hesitou, mas mencionou que o e-mail parecia pessoal, não descartável. Usava nome real, um nome que eu conhecia bem. Fiquei alguns minutos olhando para a tela do celular apagada. O silêncio da casa parecia diferente, mais denso. Era como se eu já soubesse a resposta antes mesmo de ouvir a confirmação. Quando desliguei, não chorei, não gritei. Senti um vazio pesado, denso, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado com cuidado demais para causar dor imediata. A Mary não tinha agido por impulso. Ela planejou, guardou, esperou o momento certo. Passei dias reconstruindo a linha do tempo. Enquanto eu crescia profissionalmente, enquanto meu casamento se fortalecia, ela se aproximava mais do Luan. Comentários sobre relacionamento, sobre compatibilidade, sobre como algumas pessoas escondem partes importantes de quem são. Pequenas sementes plantadas com paciência. Consegui confirmar que foi ela quem enviou os links para o trabalho, para contatos próximos e, por fim, para o Luan. O contato dele nunca foi um mistério para ela. Durante anos, ele esteve presente em conversas, grupos, encontros casuais. O acesso sempre esteve ali, normalizado demais para levantar qualquer alerta. Sempre de forma limpa, objetiva, sem se expor diretamente, sem parecer vilã, apenas alguém informando. Confrontei-a uma última vez, não por mensagem, mas pessoalmente. Esperei na saída do trabalho dela. Quando me viu, seu rosto mudou por um segundo, o suficiente para confirmar tudo. Não negou. Não tentou se justificar muito. Disse que estava cansada de me ver ter tudo enquanto ela ficava à margem. Que sempre me apoiou, mas que apoio demais vira ressentimento. Disse que não fez nada ilegal. Que só mostrou quem eu tinha sido. Perguntei se ela não via o que tinha destruído. Ela respondeu com uma calma assustadora que eu tinha destruído sozinha, anos antes,
que ela só tinha tirado o véu. Nunca mais falei com ela depois disso. Soube meses depois que ela e o Luan não deram certo. A relação nasceu contaminada por segredos e terminou da mesma forma. Isso não me trouxe satisfação. Não houve justiça poética, só um rastro de danos irreversíveis. Hoje, vivo sozinha novamente. Trabalho em algo informal, longe de ambientes corporativos. Mudei hábitos, reduzi círculos, aprendi a medir cada palavra. Parte da família ainda me evita. Outras fingem normalidade. Eu aceito como é. Aprendi que algumas verdades, quando expostas fora de contexto, se transformam em sentenças perpétuas. O mais perturbador não foi perder tudo. Foi perceber que o perigo nunca veio de desconhecidos, nem de julgamentos aleatórios da internet. Veio de alguém que sentava na minha sala, que me chamava de amiga, que segurava minha mão enquanto eu chorava. Ela não precisou me ameaçar, não precisou me chantagear, só precisou esperar. E é isso que me assusta até hoje. Não a exposição, não o passado, não a solidão, mas a certeza de que as piores destruições não fazem barulho algum. Elas acontecem em silêncio, com sorrisos, conselhos e abraços longos demais. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias. Em 2018, eu levava uma vida que passava despercebida até por mim mesma. Eu tinha 24 anos, trabalhava muito, dormia pouco e raramente parava para pensar se estava satisfeita com alguma coisa. Morava sozinha havia pouco tempo, depois de dividir casa com colegas por anos, e aquele silêncio novo ainda parecia estranho. Não era um silêncio assustador, era só constante. Chegava do trabalho, largava o sapato perto da porta, tomava banho e comia qualquer coisa olhando para o celular, sem prestar muita atenção no que passava na televisão. Eu sempre fui discreta, nunca fui de chamar atenção em lugar nenhum, nem de contar minha vida para todo mundo. Tinha amigos, mas poucos, e a maioria já estava em outra fase, com filhos, casamentos, planos que não incluíam mais sair no meio da semana. Eu não me sentia exatamente excluída, só deslocada, como se estivesse andando num ritmo diferente do resto das pessoas. Naquela época, sair de casa exigia um certo esforço mental. Não por preguiça, mas porque eu já sabia como a maioria das noites acabava. Conversa superficial, música alta demais, gente bêbada repetindo as mesmas histórias. Ainda assim, às vezes eu aceitava convites só para quebrar a rotina. Foi numa dessas vezes que conheci o Lucas. A festa não tinha nada de especial. Era aniversário de alguém que eu mal conhecia, num espaço alugado, com gente que parecia se conhecer melhor do que realmente se conhecia. Eu fui com uma amiga do trabalho. Ficamos um tempo encostadas perto da mesa de bebida, comentando coisas aleatórias. Foi tudo muito comum. Música tocando, gente falando alto, aquele clima de socialização forçada que todo mundo finge gostar. Lucas apareceu na conversa sem impacto. Ele não chegou puxando assunto comigo diretamente, nem fez nada que chamasse atenção. Estava falando com outras pessoas, rindo de algo, e em algum momento entrou na roda onde eu estava. A conversa foi coletiva no começo, nada pessoal. Comentários sobre o lugar, sobre o calor, sobre como festas assim sempre pareciam iguais. Quando percebi, eu estava respondendo mais a ele do que aos outros, mas não porque ele estivesse se destacando, e sim porque parecia mais fácil conversar com ele. Ele tinha um jeito tranquilo, falava sem pressa, não tentava se mostrar interessante, não fez perguntas invasivas, não ficou me olhando de um jeito desconfortável. Era apenas alguém agradável no meio de uma noite que provavelmente seria esquecida. Se não tivéssemos trocado contato, eu nunca teria pensado nele depois. A troca de contatos aconteceu quase por acaso. Estávamos falando sobre música. Ele comentou de algo que eu disse que gostava e sugeriu me mandar depois. Pegou o celular. Eu passei o meu número e pronto.
Nada de promessas, nada de clima especial. Foi um gesto simples desses que a gente faz sem pensar. Nos dias seguintes, ele realmente mandou a música. Só isso. Eu respondi agradecendo. Comentamos mais um pouco e a conversa seguiu. Não era constante nem intensa. Às vezes ficávamos um dia inteiro sem falar. Às vezes trocávamos algumas mensagens à noite. Tudo muito normal. Eu não ficava esperando resposta. Não pensava muito nisso. Era só alguém novo com quem conversar. Com o tempo, a frequência aumentou naturalmente. Não porque combinamos, mas porque os assuntos foram surgindo. Trabalho, rotina, coisas que irritavam a gente. Ele falava do cansaço, eu falava do trânsito, pequenas reclamações que não exigiam profundidade. Eu gostava disso. Não havia cobrança nem expectativa de que a conversa precisasse ser interessante o tempo todo. Lucas parecia atento. Lembrava de coisas que eu comentava. Perguntava depois como tinha sido algo que eu mencionei de passagem. Isso me chamou a atenção, mas não de um jeito desconfiado. Era mais uma sensação boa, de ser notada sem esforço. Eu não me sentia analisada, apenas escutada. Aos poucos fui contando mais sobre mim. Não grandes segredos, só detalhes. Que eu morava sozinha, que tinha mudado de casa recentemente, que gostava de chegar em casa e não falar com ninguém. Ele compartilhava coisas parecidas. Falava da rotina dele, do trabalho, de como preferia ficar em casa nos dias de folga. Nada parecia fora do lugar. Não houve uma virada clara no tipo de conversa. Foi tudo se ajustando, como se fosse natural. A intimidade foi surgindo em palavras, não em gestos. Comentários mais pessoais, perguntas um pouco mais diretas, mas sempre dentro de um limite que eu considerava seguro. Eu nunca senti que ele estava forçando nada. Às vezes, eu me pegava sorrindo para o celular. Eu dizia a mim mesma que não era paixão, apenas conforto. Hoje sei que essa distinção era uma forma de manter tudo sob controle, ou pelo menos fingir que mantinha. Era ter alguém com quem dividir pensamentos pequenos, sem importância, mas que preenchiam o tempo. Em uma fase em que meus dias eram muito parecidos, aquilo trazia uma sensação leve de novidade. Depois de algumas semanas de conversa constante, encontrar o Lucas novamente voltou a acontecer de forma natural. E isso também não me incomodava. A maior parte da relação existia ali, nas mensagens, nos áudios curtos, nas conversas que começavam sem motivo e terminavam sem despedida formal. Era fácil. Eu nunca parei para pensar onde aquilo podia dar. Não fazia planos, não criava expectativas. Para mim era só uma conexão simples, dessas que aparecem e somem sem deixar marcas. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. Na prática, eu já estava envolvida demais para ser totalmente neutra, mesmo sem admitir isso em voz alta. Eu acreditava que estava no controle, que sabia exatamente o espaço que aquela relação ocupava na minha vida. Se alguém tivesse me perguntado naquela época se havia algo estranho, eu teria dito que não. Tudo parecia dentro da normalidade. Não havia sinais claros, nem alertas óbvios. Apenas duas pessoas conversando, se conhecendo aos poucos, sem pressa, sem promessas. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquele foi o período mais calmo de toda a história. O momento em que nada parecia ameaçador, em que eu não tinha motivo algum para desconfiar. Naquele ponto, Lucas era só um nome na tela do meu celular, associado a conversas leves e noites menos silenciosas. E se a história tivesse terminado ali, talvez eu nunca tivesse pensado nela de novo. Com o passar dos meses, esses encontros se tornaram parte da rotina, ainda que sem frequência fixa. Não havia rótulos nem acordos explícitos, apenas a repetição confortável de cafés rápidos, conversas no fim da tarde e a sensação de que aquela relação ocupava um espaço estável, mesmo sem definição. Às vezes, era um café rápido depois do trabalho. Outras vezes, uma cerveja no fim da tarde em lugares comuns, sem clima de romance exagerado. Ele era praticamente a mesma pessoa que aparecia nas mensagens. Calmo, educado, atento. Isso reforçava em mim a sensação de que eu estava lidando com alguém confiável. Esses encontros não eram frequentes, mas eram suficientes para manter a relação num terreno real.
Não era uma fantasia construída só pela internet. Nós conversávamos, ríamos, dividíamos pequenas frustrações do dia a dia. Em nenhum momento ele parecia estranho ou invasivo pessoalmente. Pelo contrário, sempre respeitou o espaço físico, nunca forçou intimidade na frente dos outros. Isso também contribuiu para que eu não desconfiasse de nada. A intimidade maior sempre acontecia longe desses encontros, quase sempre nas mensagens. Foi ali que o tom começou a mudar de verdade. Não de um dia para o outro, mas de forma gradual. Comentários sobre meu corpo começaram a aparecer com mais frequência. Ele dizia que gostava do meu jeito, da minha aparência, da forma como eu me vestia. Eu recebia aquilo como elogio. Não parecia nada fora do normal para duas pessoas que estavam se envolvendo. O primeiro pedido mais direto veio depois de um encontro em que ficamos juntos pela primeira vez. Não houve nada de errado naquela noite. Foi consensual, tranquilo, sem pressa. No dia seguinte, ele comentou que tinha gostado de me ver daquele jeito, mais próxima, mais íntima. Depois disse que sentia vontade de guardar um pouco daquilo. Foi assim que ele pediu uma foto íntima. Ele não usou palavras agressivas. Não descreveu nada. Apenas pediu uma foto minha, sem roupa, dizendo que seria só para ele, algo nosso. Eu fiquei incomodada no início. Demorei a responder. Passei o dia inteiro pensando naquilo, pesando os riscos. Mas o fato de termos uma relação real, de nos vermos pessoalmente, fez com que aquilo parecesse menos perigoso. Eu não estava lidando com um desconhecido da internet. Era alguém que sentava na minha frente, que olhava nos meus olhos. Quando mandei a primeira foto, fiz isso com medo. Não por vergonha do meu corpo, mas pela exposição. Lucas respondeu rápido, elogiou, disse que confiava em mim e que jamais mostraria aquilo para alguém. Repetiu várias vezes que aquilo era só entre nós. Essa garantia virou quase um ritual depois disso. Os pedidos começaram a se tornar mais frequentes. Não eram só fotos. Ele passou a pedir vídeos também. Vídeos simples, segundo ele. Nada elaborado. Apenas eu, falando alguma coisa, mostrando meu corpo. Às vezes pedia algo específico. Às vezes deixava em aberto. No começo, isso acontecia de forma espaçada, sempre depois de encontros ou conversas mais longas. Eu aceitava porque ainda me sentia confortável. Mas com o tempo, a frequência aumentou, e junto com ela algo difícil de nomear. Não era um pedido explícito demais, nem uma cobrança direta. Era a sensação de que a conversa sempre acabava no mesmo lugar, como se qualquer outro assunto fosse apenas um caminho até aquilo. Foi a primeira vez que pensei, ainda que rapidamente, que talvez eu estivesse deixando de ser alguém com quem ele falava para me tornar alguém que ele solicitava. Os pedidos passaram a surgir mesmo quando não nos víamos havia semanas. Às vezes, a conversa mal começava e já caminhava para isso. Ele dizia que sentia saudade, que precisava me ver, que os vídeos ajudavam quando ele estava longe. Eu tentava encarar aquilo como algo normal dentro de uma relação, mas algo começou a me incomodar. Eu percebi que quando eu não mandava nada, o clima mudava. Não havia briga, não havia cobrança direta, mas ele ficava mais frio. As respostas demoravam mais, as mensagens ficavam curtas. Quando eu cedia, tudo voltava ao normal. Atenção, carinho, interesse. Isso começou a me confundir. Pessoalmente, ele continuava o mesmo. Educado, tranquilo, sem sinais de alguém obsessivo. Isso tornava tudo ainda mais difícil de entender. Era como se existissem duas versões do Lucas. Uma que eu encontrava em cafés e bares e outra que surgia nas mensagens, sempre querendo mais imagens, mais vídeos, mais provas daquela intimidade. Houve momentos em que eu disse não, que estava cansada, que não queria gravar nada. Ele aceitava, pelo menos na superfície. Dizia que entendia, que não queria me pressionar. Mas logo depois vinha alguma frase solta, como se estivesse decepcionado. Não era explícito, mas era suficiente para me fazer sentir culpa. Eu comecei a me perguntar se aquilo ainda era desejo ou se tinha virado hábito, se eu estava fazendo porque queria ou porque sentia que precisava manter algo. Essas perguntas surgiam tarde da noite,
quando eu já tinha mandado algo sem muita vontade e ficava olhando para a tela apagada do celular, sentindo um desconforto que eu não conseguia explicar direito. Os pedidos ficaram mais específicos. Ele começou a pedir vídeos com frequência semanal, às vezes mais de uma vez na mesma semana, sempre dizendo que apagava depois, que não guardava nada. Eu nunca tive como confirmar isso. Era apenas confiança. Em alguns momentos, eu tentava puxar a conversa para outros assuntos, falar de planos, de futuro, de coisas mais concretas. Ele respondia, mas parecia perder o interesse rápido. A intimidade parecia ter se tornado o centro de tudo. Isso me fez sentir usada, mas eu ainda não tinha coragem de assumir isso nem para mim mesma. Mesmo assim, continuamos nos vendo pessoalmente, e isso criava uma sensação contraditória. Quando estávamos juntos, tudo parecia normal, mas bastava cada um voltar para sua casa para aquela outra dinâmica se impor de novo. Eu comecei a associar as mensagens dele a uma obrigação silenciosa. Houve uma noite em que ele pediu um vídeo e eu simplesmente não consegui gravar. Fiquei olhando para o celular por quase uma hora, tentando me convencer. Acabei dizendo que não queria. Ele respondeu com um "tudo bem", mas sumiu pelo resto da noite. No dia seguinte, voltou como se nada tivesse acontecido. Esse padrão começou a se repetir. Aos poucos, aquele relacionamento, que começou leve e confortável, passou a me deixar cansada. Não fisicamente, mas mentalmente. Eu sentia que estava sempre devendo algo, sempre precisando corresponder a uma expectativa que eu não lembrava de ter criado. Mesmo assim, eu continuei. Parte de mim ainda acreditava que aquilo podia se equilibrar, que era só uma fase, que a relação ainda tinha algo de verdadeiro. Eu não queria aceitar que talvez eu estivesse sendo reduzida a arquivos enviados por um celular. Naquela altura, eu já tinha enviado mais fotos e vídeos do que jamais imaginei que enviaria para alguém. E mesmo assim, eu ainda acreditava que tudo estava sob controle, que aquilo ficaria restrito à nossa relação. Eu não fazia ideia de que aquelas imagens estavam deixando de ser apenas minhas muito antes de eu perceber. O fim não veio como eu imaginava que viria. Não houve discussão nem ultimato, nem aquela conversa longa tentando resolver coisas. Foi seco, simples demais para algo que tinha ocupado tanto espaço na minha vida. Lucas mandou uma mensagem numa noite comum, dessas em que eu já estava deitada, com o celular apoiado no peito. Disse que estava confuso, que precisava de um tempo, que sentia que a relação tinha perdido o sentido. Não usou palavras duras, mas também não deixou espaço para diálogo. Eu respondi perguntando se tinha acontecido alguma coisa, se eu tinha feito algo errado. Ele demorou a responder e, quando respondeu, disse que não era culpa minha, que ele só não queria mais continuar. Foi isso. Nenhuma explicação detalhada, nenhum esforço para tentar consertar. Apenas um ponto final colocado por alguém que parecia já ter decidido havia tempo. Demorei alguns dias para aceitar que aquilo tinha acabado de verdade. Não porque ainda quisesse continuar, mas porque meu corpo ainda respondia a uma rotina que tinha sido interrompida de forma brusca. O que mais me incomodou não foi o término em si, mas a frieza. Depois de meses de conversas diárias, de encontros, de intimidade compartilhada, tudo se resumiu a algumas linhas. Eu fiquei olhando para a tela tentando sentir raiva ou tristeza, mas o que veio primeiro foi um vazio estranho. Uma sensação de ter sido desligada de algo sem aviso. Nos dias seguintes, pensei nele mais do que gostaria de admitir. Não porque quisesse voltar, mas porque tentava entender quando tudo tinha mudado. Relembrei conversas, encontros, mensagens. Tentei encontrar um erro claro, um momento específico. Não encontrei. Aos poucos, porém, a ausência dele começou a parecer um alívio. Não ter que responder mensagens com segundas intenções. Não sentir aquela pressão constante. Minha rotina voltou a ser silenciosa, mas agora o silêncio parecia menos pesado. Com o tempo, Lucas virou apenas uma lembrança incômoda, algo que eu preferia não revisitar. Apaguei a conversa, excluí fotos que eu ainda tinha guardadas no celular,
tentei seguir em frente. Não falávamos mais. Ele não tentou retomar contato e eu também não procurei. Para mim, aquela história tinha acabado ali. Meses se passaram. Minha vida seguiu num ritmo parecido com antes dele aparecer. Trabalho, casa, pequenas distrações. Até que numa tarde qualquer recebi uma mensagem da Tainara, minha prima muito próxima. Não era comum ela me chamar do nada durante a semana. A mensagem era curta, direta demais para ser casual. Perguntava se eu podia falar com ela quando tivesse um tempo. Eu respondi quase imediatamente, dizendo que podia falar. Ela demorou alguns minutos para responder e aquele intervalo começou a me incomodar sem que eu soubesse exatamente por quê. Quando a resposta chegou, foi uma pergunta que não fazia sentido algum naquele momento. Ela perguntou se eu tinha um perfil em um site chamado OnlyFans. Eu reli a mensagem mais de uma vez. Achei que fosse brincadeira ou algum mal-entendido. Respondi que não, que nunca tive, que nem sabia direito como aquilo funcionava. Tainara respondeu dizendo que tinha certeza de que era eu, que tinha visto vídeos e fotos minhas. Foi ali que meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Um calor estranho subiu pelo meu rosto, minhas mãos começaram a suar. Eu disse que ela devia estar confundindo, que alguém devia estar usando meu nome. Ela insistiu. Disse que reconheceu meu rosto, minha voz. Perguntou por que eu não tinha contado para ninguém. Eu senti o chão sumir. Não consegui responder por alguns segundos. Quando respondi foi só para repetir que não era possível. Tainara então explicou com mais detalhes. Disse que uma amiga tinha comentado sobre um perfil que estava crescendo na plataforma, usando um nome muito parecido com o meu. Por curiosidade, ela entrou. No começo achou que era só alguém parecida, mas conforme assistia aos vídeos, foi reconhecendo detalhes demais para ser coincidência. Meu jeito de falar, meu corpo, coisas que só alguém próximo reconheceria. Eu pedi para ela parar. Disse que não queria ouvir mais nada, mas já era tarde. Aquela informação tinha se instalado na minha cabeça como um barulho constante. Quando desligamos, fiquei sentada no sofá por um tempo longo, olhando para a parede, tentando convencer a mim mesma de que aquilo não podia ser real. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando em todas as fotos e vídeos que eu tinha enviado ao Lucas. Ele foi o único que enviei. Em todas as vezes que ele prometeu que era só entre nós. Em todas as garantias repetidas. Pela primeira vez, liguei os pontos que eu tinha evitado ligar antes. A frieza do término, a insistência constante, a forma como ele parecia mais interessado nas imagens do que em mim. No dia seguinte, liguei para a Tainara. Pedi que ela me explicasse tudo com calma. Ela tentou ser cuidadosa, mas não havia como suavizar aquilo. Disse que os vídeos estavam sendo vendidos, que havia assinantes, comentários. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida tinham acesso ao meu corpo, à minha intimidade, à minha voz. Eu senti vergonha, raiva, medo, tudo ao mesmo tempo. Vergonha por ter confiado, raiva por ter sido enganada, medo de até onde aquilo podia chegar. Perguntei como aquilo era possível, quem tinha criado aquela conta. A resposta parecia óbvia demais, mas ainda assim eu relutava em aceitá-la. Foi quando Tainara disse algo que me fez tremer. Ela contou que, ao olhar com mais atenção, percebeu que o perfil parecia antigo, que havia conteúdos de meses atrás, alguns publicados quando eu ainda estava com o Lucas. Aquilo desmontou qualquer tentativa de negação que ainda restava. Eu desliguei o telefone e chorei pela primeira vez desde o término. Não era um choro alto, era silencioso, pesado. Um choro de quem entende que algo foi roubado e não sabe como recuperar. Eu me senti exposta de um jeito que nunca tinha experimentado. Não era só sobre imagens, era sobre controle. Eu tinha perdido completamente. Naquele dia, eu entendi que o Lucas não tinha apenas terminado comigo. Ele tinha seguido em frente, carregando partes minhas que eu nunca autorizei a serem levadas. E, pior, estava lucrando com isso. Enquanto eu tentava juntar forças para entender o que fazer, uma pergunta começou a martelar na minha cabeça, sem parar. Se a Tainara tinha encontrado aqueles vídeos por acaso, quantas outras pessoas já tinham visto? E mais assustador ainda, quantas ainda veriam?
Demorei alguns dias para conseguir agir, não por falta de vontade, mas porque meu corpo parecia sempre um passo atrás da minha cabeça. Eu acordava com a sensação de que aquilo tudo ainda não tinha acontecido, e logo em seguida vinha o peso da realidade, como se alguém tivesse colocado algo no meu peito. Eu evitava sair de casa, evitava atender ligações. Só falava com a Tainara, porque era a única pessoa que já sabia de tudo. Quando finalmente criei coragem, pedi que ela me enviasse o link do perfil. Ela hesitou, perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que precisava ver com meus próprios olhos. Quando abri a página, senti uma espécie de distanciamento estranho, como se estivesse olhando para a vida de outra pessoa. O nome usado era uma variação do meu, pequena o suficiente para parecer coincidência. A foto de perfil era antiga, uma imagem minha que eu tinha enviado antes, achando que nunca sairia de uma conversa privada. Os vídeos estavam organizados com datas, descrições curtas, valores. Alguns eu reconheci imediatamente. Outros eu não lembrava de ter gravado, mas sabia que era eu. Minha voz, meu jeito de falar, meus gestos. Havia comentários. Pessoas elogiando, pedindo mais, sugerindo coisas. Aquilo me deu náusea. Fechei a página várias vezes, mas sempre voltava. Era como se eu precisasse confirmar que aquilo era real. Foi ali que percebi algo que tinha passado despercebido antes. O perfil não era recente. Ele vinha sendo alimentado de forma constante havia muito tempo. Havia conteúdos postados em períodos em que eu ainda estava com o Lucas, em semanas em que ele me pedia vídeos com mais insistência. A linha do tempo se encaixava perfeitamente, de um jeito cruel. A Tainara me ajudou a organizar tudo. Fiz capturas de tela, salvei datas, comentários, valores. Cada imagem era um soco diferente. Não era só uma traição de confiança, era um esquema. Conforme fomos investigando mais a fundo, descobrimos que aquele perfil não era o único. Levamos dias comparando datas, nomes, estilos de escrita. Quanto mais olhávamos, mais padrões apareciam, como se alguém tivesse seguido um roteiro repetido vezes demais para ser coincidência. No começo, eu ainda tentava acreditar que aquilo era um caso isolado. Um desvio, uma decisão específica comigo. Essa ideia durou pouco. Havia indícios de outros, com nomes diferentes, estilos parecidos, mulheres diferentes, mesmo padrão de postagem, mesmo tipo de descrição. As mesmas ex-namoradas dele, que eu já tinha visto por fotos enquanto espiava suas redes sociais. Não precisei de confirmação direta para entender o que estava acontecendo. Lucas se relacionava com mulheres, construía confiança, pedia fotos e vídeos íntimos e depois transformava aquilo em produto. Não era algo impulsivo, era organizado, calculado, e eu tinha sido apenas mais uma. O dinheiro era o resultado visível. O verdadeiro motor parecia ser o controle silencioso que ele exercia sem nunca precisar levantar a voz. Entrei em contato com a plataforma, enviei denúncias, anexei provas. O processo era lento, burocrático, frio demais para algo tão pessoal. Enquanto aguardava respostas automáticas, tentei falar com um advogado. Foi ali que entendi o tamanho real do problema. Mesmo sendo crime, provar autoria, intenção e responsabilidade não era simples. Especialmente quando a outra parte sabia exatamente como se proteger. Eu pensei em procurar o Lucas. Pensei em confrontá-lo. Cheguei a escrever mensagens longas que nunca enviei. No fundo, eu sabia que aquilo não me traria alívio nenhum. Qualquer resposta dele só confirmaria o que eu já sabia. Ainda assim, uma parte de mim queria ouvir da boca dele que aquilo era real, que não tinha sido um mal-entendido. Ele nunca me procurou, nunca tentou se explicar, nunca demonstrou medo. Isso, de alguma forma, foi a confirmação final. Quem age por engano costuma tentar se defender. Quem faz disso um método, apenas segue em frente. Depois de semanas de troca de e-mails, o perfil foi removido. Não por justiça imediata, mas por violar termos da plataforma. Aquilo trouxe um alívio curto, incompleto. Eu sabia que nada garantia que os arquivos tinham sido apagados de verdade. Nada garantia que não existiam cópias. Nada garantia que aquilo não reapareceria em outro lugar, com outro nome. A sensação de exposição não foi embora. Ela mudou de forma,
Passou a morar nos detalhes, em cada notificação desconhecida, em cada pedido de amizade estranho, em cada vez que alguém me olhava por tempo demais na rua. Eu comecei a duvidar do anonimato, da privacidade, de qualquer promessa de sigilo. O impacto psicológico foi silencioso. Não houve crise pública, não houve escândalo. Mas algo em mim se quebrou de um jeito que não voltou ao lugar. Passei a desconfiar de elogios, de interesse, de qualquer aproximação que parecesse cuidadosa demais. Eu tinha aprendido, da pior forma, que paciência também pode ser uma ferramenta de manipulação. Com o tempo, consegui retomar parte da minha rotina. Voltei a sair, a trabalhar, a fingir normalidade. Poucas pessoas sabem dessa história. Não por vergonha, mas por autopreservação. Nem todo mundo sabe lidar com a dor dos outros sem transformá-la em julgamento. Nunca mais vi o Lucas. Às vezes me pego pensando se ele reconheceria o estrago que causou se cruzasse comigo na rua. Se lembraria do meu nome, sem associá-lo a arquivos e números. Logo abandono esse pensamento. Algumas perguntas não têm resposta e insistir nelas só prolonga o dano. O que ficou foi uma consciência constante, a de que confiança não é algo que se constrói só com palavras calmas e gestos pacientes. Às vezes ela é minada devagar, sem barulho, até que você perceba tarde demais que entregou algo que não consegue recuperar. Hoje, quando olho para trás, não vejo ingenuidade. Vejo alguém que acreditou no que lhe foi apresentado. O erro não foi confiar. O erro foi dele, em transformar intimidade em mercadoria. Mas a consequência ficou comigo. Essa história não terminou quando o perfil saiu do ar. Ela terminou quando eu entendi que nem todo perigo se apresenta como ameaça. Alguns chegam sorrindo, esperando, acumulando pedaços da sua vida em silêncio, e seguem em frente deixando você com o trabalho de juntar o que sobrou.